turminha, bom dia! Aqui é a tia Ana Paula e hoje a gente tem mais uma aulinha de matemática. Eu trouxe aqui 10 canetinhas para dar exemplo para vocês de números pares e números ímpares, tá? Então aqui tem 10 canetinhas, né? O numeral 10 é um número par ou um número ímpar? Eu vou mostrar para vocês. Para a gente saber se o número é par ou é ímpar, você tem que formar duplas, tá? De 2 elementos e não pode restar nada, não pode sobrar nenhuma canetinha. Ela tem que fazer dupla com outra e não pode sobrar nada. Então, se ela fez dupla com outra e não sobrou nada, ela é um numeral par. Então, vamos descobrir se 10 é par ou é ímpar. Então, eu tenho uma dupla, duas duplas, 3 duplas, 4 duplas, 5 duplas, tá? Então, olha, os 10 formaram 5 duplas, então o numeral 10, ele é um numeral par, porque eu formei pares, olha, e não sobrou nenhuma canetinha. Agora, eu vou tirar duas canetinhas, ficaram 8, tá? Olha, 4 com mais 4. Eu vou saber agora se o numeral 8 é um numeral par, tá? Ou um numeral ímpar. Então, vamos lá. Formei uma dupla, duas duplas, 3 duplas, 4 duplas, tá? Então, o numeral 8 é um numeral par, porque eu formei duplas com ele e não sobrou nenhuma canetinha. Agora, vamos lá. Eu vou tirar mais 4 canetinhas. Ficaram 4 canetinhas. O numeral 4 é um numeral par ou um numeral ímpar? Eu vou formar, olha, uma dupla, que é formado por 2 elementos, olha, 2 números, e, aliás, 2 objetos, e mais uma dupla, tá? Então, eu fiz 2 duplas e não sobrou nenhuma canetinha. Então, o numeral 4 é um numeral par, certo? Então, agora eu vou tirar uma caneta, vou saber se o numeral 3, ele é um numeral par ou um numeral ímpar, tá? Eu vou formar duplas agora. Eu formei uma dupla, olha aqui, eu formei uma dupla, né? E sobrou uma canetinha que ela ficou sem dupla. Então, o numeral 3 é um número ímpar, porque não tem canetinha suficiente para formar uma dupla com essa daqui, tá? Só deu para formar uma dupla. Então, o numeral 3, ele é um número ímpar, certo? E se eu pegar mais duas canetinhas, que vai ficar 5 canetinhas. Vamos ver quantas duplas eu consigo formar com essas 5 canetinhas. Olha, uma dupla, duas duplas e sobrou uma canetinha, tá? Então, o número 5 é um número ímpar, porque está sobrando um número sozinho. Só é par quando nenhum número fica sozinho, tá? Então, o número 5, 1 ficou sozinho. Eu tenho 5, olha, eu consigo formar duplas com meus dedos. Consigo formar uma dupla, duas duplas e esse dedinho ficou sozinho. Então, o número 5 é um número ímpar, tá? Mesma coisa, olha, se eu fizer 6 aqui com meus dedinhos, vamos ver quantas duplas de dedinhos eu consigo formar. Olha, eu consigo formar uma dupla, duas duplas e 3 duplas, certo? Olha, então o numeral 6 é um número par, porque eu consegui formar pares, olha, com eles. E 5 não, eu consigo formar um par, dois par e esse fica só. Então, é isso, números pares é quando eu consigo formar pares com o número, independente da quantidade, mas se eu pegar aquele número, eu consigo formar pares com eles. E numeral ímpares, não, tá? Dependendo da quantidade que eu tiver, se eu for formar pares com ele, sempre vai sobrar um número. Então, o número 10 é um número par, porque eu consigo formar pares com eles, tá? Como eu mostrei para vocês, olha. Já o número 9
Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canetinhas. 9 canetinhas, vamos ver quantos pares eu consigo formar. Olha, um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, sobrou uma canetinha. Então, o numeral 9 é um número ímpar, tá? Porque eu não consegui formar pares com todas as canetinhas, então sobrou essa. E tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que essa ficou sem par. Então, o número 9 é um número ímpar, tá? Agora, vamos à conclusão da atividade. Os números pares e os números ímpares, tá? Na nossa atividadezinha aqui, que tem o nome da escola, Centro de Educação Infantil São Pedro, o nome das tias, Ana Paula e Clemilda, e aqui vocês vão pôr o nome de vocês. O que é que tá pedindo nessa primeira questão? Tá pedindo para vocês pintar de azul, tá? Vocês pintam com lapisinho de pintar, tá? Os números pares, que são os que formam pares de 2, tá? E não sobra nenhum número. E de vermelho, os números ímpares, que é aquele número que você forma par e sempre sobra um. Então, nós temos aqui o numeral 6. O numeral 6, ele é um número ímpar ou é um número par? Vou pegar aqui minhas canetinhas novamente para mostrar para vocês, tá? Olha, eu tenho aqui 10 canetinhas. Aliás, eu tenho aqui, ó, 6 canetinhas, tá? Vamos ver quantos pares eu consigo formar com o número 6. E se não vai sobrar nenhum. 1, 2, 3. Eu consegui formar 3 pares com o numeral 6 e não sobrou nenhuma canetinha. Então, o numeral 6 é um número par. Então, aqui você vai pintar esse número 6 de azul. E o numeral 5 aqui, eu vou pegar, olha, 5 canetinhas, tá? Olha, 2, 3, 4, 5 canetinhas. Vamos ver quantos pares eu consigo formar e se vai sobrar alguma canetinha. Eu consigo formar 1, 2 pares, olha. E tá sobrando aqui, olha, uma canetinha. Então, eu consegui formar 2 pares e sobrou uma canetinha. Se tá sobrando essa canetinha sem par, então esse número 5 é um número ímpar. Então, você vai pintar esse número ímpar de vermelho, tá? O numeral 1, ele é um número par ou é um número ímpar? Olha, só tem uma aqui. Só tem uma canetinha. Não tem mais nenhuma para formar par com ela. Então, ela é um numeral ímpar. Então, esse número ímpar aqui você vai pintar de quê? De vermelho. E o numeral 3? Olha, eu tenho 3 canetinhas aqui. Com essas 3 canetinhas, eu só consigo formar um par e essa canetinha aqui, ela vai ficar sozinha. Então, o numeral 3, consigo formar um par e esse vai ficar só. Então, o número 3, ele é um numeral ímpar, tá? Se ele é um numeral ímpar, você vai pintar de vermelho. Só é par, só é números pares, só é número par o que você consegue formar pares com eles. Olha, o numeral 4, eu consigo formar 2 pares com ele e não sobra nada, não sobra nenhum número. Então, o numeral 4 é um número par, tá? Porque eu consegui formar 2 pares com ele e não sobrou nada. Então, esse número par aqui, você vai pintar ele de azul. E assim você vai fazer com todos os outros números, tá? Para ajudar você, você pode pegar canetinhas ou pedrinhas, ou então colher ou tampinha de garrafa para você poder saber quais são os números que formam pares e os números que sempre vai sobrar uma canetinha, olha, que vai formar um numeral ímpar, tá? E nessa segunda questão aqui, o que é que tá pedindo? Olha, circule os desenhos de 2 em 2 e classifique os conjuntos em par ou ímpar. Esse daqui é mais fácil. Nessa primeira aqui, a gente tem laranjas, né? Então, vamos formar conjuntos de 2. Olha, formei um,
formei 2, formei 3 e sobrou uma laranja que não tem um par para ela. Então, se sobrou um, esse daqui é um numeral ímpar, porque só é par quando eu consigo formar, olha, conjunto de 2 e não sobra nenhuma, como essa daqui, olha, vamos ver aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 8 balões. Vamos ver quantos conjuntos eu consigo formar. Olha, 1, 2, 3, 4 e não sobrou nenhum. Então, esse daqui é um numeral par, porque eu consegui formar pares, olha, e não sobrou nenhum balãozinho sozinho. Então, você vai fazer isso nessa daqui, nessa você vai contar e vai ver se eles são um numeral par ou ímpar, certo?